Bom dia, meu povo, cheguei! Bom dia para você querido, querida irmã, que está aqui comigo todos os dias nessa jornada. Vambora, olha, muito rápido, né? Quando a gente olha para trás, hoje é o 37º dia, 37 dias já da nossa jornada. Meu Deus! Deus seja louvado, estamos aqui para poder ler a Bíblia, entender a palavra de Deus, se alimentar, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, é isso. O maná do céu, ele era diário, não podia guardar para o dia seguinte, porque ficava podre. Isso mostra pra gente o quanto que a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela é alimento pro meu espírito, pro seu espírito. Você não precisa comer todo dia? Então, todos os dias precisamos comer. Então, esse é o segredo do crente, do homem, da mulher de Deus. E para toda a humanidade, né? Colocando aqui, Juliana. Toda a humanidade. Tu és digno de tudo. Então nós precisamos entender que é um alimento nosso, pão nosso. Quando a Bíblia fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ela está justamente trazendo para a gente que precisamos nos alimentar, né? Diariamente. Amém? Tu és digno de tudo. Então o Senhor é digno de tudo, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? E tudo vem de ti. Deus abençoe cada um que está chegando. Amém. Deixa eu ver quem já está aqui. Simone. Estão me ouvindo bem? Simone, Doralice, Juliana. Adoração. Estamos muito felizes, gente, por essa manhã que a gente está aqui vivendo, né, na presença de Deus. Tudo que o Senhor tem derramado sobre nós. Fala aí para mim se está todo mundo me ouvindo bem. Sim, sim. Paz, Celinha. Paz, Josi, Isabela. Tá bom. O meu retorno aqui não voltou, então não estou conseguindo ver por aqui, mas vocês estão falando que tá tudo bem. Ok. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Dia e noite suba-te nossa adoração. Gente, como é bom, né? A gente está servindo a Senhor. Olha, 37º dia, então nós já vamos para a leitura de hoje. Foi entre o dia 15, entre o capítulo 15 até o 21 de 1 Samuel. Então, estamos lendo todos os dias 7 capítulos, né? Porque é o que nós combinamos de chegar até o meio do ano, né? 7 capítulos por dia. Então, 7 capítulos por dia faz com que a gente leia a Bíblia toda até o meio do ano. Amém? Muito bom, muito bom. Glória a Deus por isso. Se você não consegue ler, você vai ouvir. Você vai baixar um aplicativo de Bíblia e você vai conseguir através desse aplicativo. Amém? Então, vamos orar a Deus. Pai, te agradecemos por essa manhã, por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado graça, sabedoria. Senhor, continua conosco, direcionando, Senhor, essa live. Guarda quem está vendo, Senhor, aqui no Instagram, aqueles que estão vendo pelo YouTube também. Da mesma forma, Senhor, derrama sobre eles e abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é digno de tudo, né? Pois tudo vem dele. Tudo é para Ele. Bom dia, Ana. Mary, bom dia. Tô vendo por aqui. Simone. Josi, Deus abençoe, tá? Ok. Gente, vamos lá. Pra gente poder... Tem bastante coisa pra gente falar hoje também.
Quando a gente lê a Bíblia, né, é algo assim muito interessante, que quando fala que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, percebe que a gente lê a Bíblia durante o ano, né? A gente lê a Bíblia na igreja, né, nos cultos, tem pregação. Mas quando você lê de novo, já pararam para pensar? Você fala assim, nossa, eu já li esse texto aqui várias vezes, agora tem esse ponto aqui interessante. Isso é obra do Espírito, né? Que nesse momento você está precisando ouvir aquilo ali. Nesse momento você está precisando extrair dessa palavra esse conteúdo. Então isso é obra espiritual. Então a Bíblia, gente, ela é um livro espiritual. Totalmente. Quando a gente começa a ler, por isso que para ler você faz uma oração, fala, Espírito Santo, revela para mim ou ilumina minha mente para que eu possa entender o que está aqui por trás. Porque tem um enigma. Tem algo, porque tem gente que lê e fala assim, não entendo nada. Lembra do eunuco? Entendes o que lês? Filipe falou para ele. Ele falou, não. Entende isso? Então, olha a importância da gente poder orar, né? Orar antes de ler a Bíblia, para a gente poder entender. Então, bom. É muito bom. Aqui em 1 Samuel, existe uma guerra que está acontecendo agora. Depois que Saul é ungido rei, Saul foi ungido rei, né? Aquela história que a gente falou ontem. Aí eu destaquei aqui um pouquinho antes. Agora eles entram numa guerra contra os filisteus. Saul agora já com 1 ano, né? Durante 1 ano ali reinando sobre Israel, ele vai agora me arruma uma luta lá. Só que a gente vai aprender aqui algo muito interessante. Ele, na sua inexperiência, vamos dizer assim, ou no seu jeito de querer, né, decidir sem esperar, sem consultar, né, sem ter paciência, a impaciência, a insegurança de Saul desobedece um princípio, uma lei, que era para esperar o sacerdote sacrificar. Era o sacerdote que fazia o sacrifício. Aí ele, apavorado, Saul escolheu 3.000 homens. Escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam em Micás. Ele fala que distribuiu, né? E distribuiu o povo, cada um para sua cidade. Jonatas foi lá, derrotou a guarnição dos filisteus, que estava em Gibá. Enfim, quando todo Israel ouviu dizer, Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus estão com ódio. Então o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal, e os filisteus se reuniram para lutar. Só que naquela época, o profeta, né, ele se reunia, né, com o rei. O profeta andava ali junto. Ele que trazia do coração de Deus para o rei, olha, profeta do coração de Deus para o rei, as ordens, né, as orientações. E aqui eu abro um ponto, como que é importante ter o ministério profético na igreja. Sabe, gente? Sabe o que acontece muitas vezes? Querem calar. Evitam. Porque o rei, muitas vezes, não ouve o que Deus está mandando fazer. Mas Deus levanta profeta na terra. Deus levanta aquele irmão, aquela irmã que está lá. Fala assim, pastor, Deus me deu um sonho. Deus mandou falar algo para o senhor, que é o profeta. Aí o pastor, o que é? Mas não dá nem crédito para a irmã, continua falando, continua fazendo o que Deus não quer. Então, muitos ministérios, às vezes, abafam um ministério profético porque sabe que Deus usa e, às vezes, vai contra aquilo que eles estão fazendo. Vocês estão entendendo? Vai ir contra e eles têm que obedecer à lei de Deus. E eles não obedecem à lei de Deus. Então o Senhor vai, levanta profeta. Aí o que acontece? Saul
Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel e contra 1000 carros, tarará, contra os homens. Agora Saul oferece sacrifício. Aí antes de ir para a guerra, né, eles faziam um sacrifício a Deus, para Deus falar assim, pode ir, vai lá que a gente, né, liberamos. Tem todo aquele consultar o Senhor, né? Isso também mostra pra gente que você não entra numa batalha assim de cara. Você vai consultar o Senhor, vai se preparar, consagrar-se para isso, né? Então Saul agora esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gigal, o povo foi se espalhando. Então Saul disse... Então Saul entrou numa seara que não era para ele entrar. Então Saul disse, trague-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Ou seja, Samuel saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou, o que foi que você fez? Vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado, eu disse comigo, ou seja, ele pensou, eu vou resolver isso, né? Agora os filisteus virão contra mim. E Gigal ainda, Samuel falou assim, mas o que você fez, rapaz? Você cometeu uma loucura. Você colocou a mão no lugar onde era pra você colocar. Não é porque você é rei que você é dono de tudo, não. Entendeu, gente? Então você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado em Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. Gente, Deus tem compromisso com os princípios e com a verdade, com a palavra. Pode ser o rei, pode ser o pastorzão, pode ser a irmã da consagração poderosa. Se sai do princípio que Deus estabeleceu, acabou. Ele falou assim, ó, o seu reino agora não subsistirá. O Senhor busca para si um homem segundo o coração dele agora. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Pronto. Já deu a sentença ali. Então Samuel se levantou, foi para Gilgal. Saul contou o povo que estava com ele. E eram cerca de 600 homens. Saul e seus filhos Jonas foi para a guerra. Gente, ali Saul já recebeu a palavra que tipo assim, ó, acabou o seu reinado. Deus já levantou um outro, né? Ora, então o que a gente aprende aqui nesse capítulo 13? Como eu estava falando aqui para vocês, essa reflexão. Saul desobedece ao oferecer o sacrifício que somente Samuel deveria realizar, demonstrando falta de fé, prudência. Essa ação impulsiva marca o começo da rejeição divina a Saul como de Israel. Então a história de Saul, nesse capítulo, ele quer nos mostrar, ressaltar a importância da obediência e da confiança em Deus. Então quando agimos por impulso ou medo, em vez de esperar pelo tempo certo de Deus, vai pegando aí, ó, comprometemos nossa liderança e o nosso testemunho. Então, uma obediência plena aos comandos divinos é crucial para uma vida de fé autêntica. Então, cuidado com o teu impulso. Às vezes você está magoada, às vezes você não está gostando de uma determinada situação, ou às vezes está demorando e você, por impulso, e você ainda diz que foi Deus. Então, se você está violando princípios, para pensar. Deus não vai quebrar um princípio para fazer outro, para permitir outro. Entende? Então a gente precisa pensar, refletir sobre os momentos que você possa ter agido impulsivamente, sem buscar a orientação de Deus. Cultive a paciência e confie no tempo e nos métodos que Deus tem para a sua vida. Lembre-se de que a verdadeira liderança e crescimento espiritual exige submissão à vontade divina, mesmo que isso desafie nossos desejos imediatos.
Eu quero resolver isso logo. Quero ficar livre disso, isso está me incomodando. Nós precisamos entender que existe um tempo para isso. Então, Saul apressadamente toma uma decisão, né? No capítulo 14, trata do foco aqui, né? Volta para o ato de Jonatas, né? Filho de Saul, que como escudeiro ataca um destacamento filisteu, confiando na intervenção divina. O sucesso da missão, apesar de aparente desvantagem, destaca a fé e o poder de Deus. Entretanto, o juramento imprudente de Saul, que comprometeu os soldados, quase prejudica dentro desse contexto aqui. Então, Jonatas exemplifica, né, a coragem, o filho dele, né, mostrando que confiar em Deus pode levar à vitória. Aqui Jonatas tem um ato de coragem. No capítulo 15, gente, que a gente já entra hoje, né, no dia 37, nós vamos falar aqui também sobre algo muito importante. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então Samuel, ele era o profeta naquela época, né? Sacerdote, profeta. E ele falava: assim diz o Senhor: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Aí aqui Deus dá uma ordem: ó, não poupe ninguém, porque eu vou castigar esse povo que atrapalhou vocês lá no deserto. Olha como é que Deus, ele é justo, né? Esse povo que te impediu lá no deserto, eu vou castigar. Agora, porém, não poupe ninguém, mate homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem: 200.000 homens de infantaria, 10.000 homens de tal, e foi contando. Vão embora, afastem-se e saiam do meio do Amalequitas para que eu não destrua vocês. E ali foi, mas Saul e o povo guerreou. Então Saul derrotou os Amalequitas desde a Avilá até chegar a Sul, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag. Aí agora ele me pega o rei de Agag e não mata. E a ordem foi o quê? Destrua todo mundo. Então Saul derrotou os Amalequitas desde Ávila. Tomou vivo rei de Amalequita, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul o poupou Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais. Olha só como é que ele era. Sabe essa pessoa que você fala com ela, você dá uma ordem e ela não obedece à ordem que você dá, porque o coração dela não é submisso. Saul, mais uma vez, Deus falou: não é para você pegar dessas ovelhas, é para acabar com tudo, mas ele vai e me pega. Saul poupou os melhores das ovelhas, do gordo, das gorduras, tudo, né? Mas que era bom. E a isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisas sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Deus ordena a Saul que destrua totalmente os amalequitas. Não poupa nada. Mas Saul desobedece ao poupar o rei e o melhor do gado. Essa ação parcial de desobediência, de obediência, né? Ação parcial de obediência, evidencia o desrespeito à ordem divina e marca o início do afastamento de Saul do favor de Deus, conforme anunciado por Samuel. Entende? Então essa desobediência de Saul mostra o que, gente? Que a obediência a Deus deve ser completa.
e sem reservas. Mesmo que a intenção possa ser boa. Não, eu tive uma intenção boa, porque eu pensei melhor. Preste atenção. As meias medidas, né? Entre aspas, comprometem um propósito divino e evidenciam uma falta de fé e respeito à autoridade de Deus. Então, cuidado com isso. Deus já te deu um comando, Deus já falou com você. Você recebeu uma ordem, ainda que seja contrária ao que você pensa. Faça aquilo que foi falado. Cuidado com as meias medidas, com jeito. Entende isso? Não é forte, gente? Reavalie se há áreas em sua vida onde você tem agido por meias medidas, em vez de seguir plenamente os princípios que Deus estabeleceu. Você entende isso? Então, procure obedecer a Deus de forma integral, confiando que sua orientação é sempre para o bem, né? Medite sobre a importância de colocar os comandos divinos acima das convivências pessoais. Tá? Muito cuidado. Saul aqui, ó, foi de ladeira abaixo. Deus falou assim: olha, lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciara a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou, e ele falou: Samuel encontrou Saul, e este lhe disse: que você seja bendita do Senhor, executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? Samuel vai ao encontro dele. Mas Deus já tinha falado para Samuel: olha, Saul fez tudo que não devia ter feito. E aí Saul levanta um monumento, né, porque venceu a guerra, aquela coisa toda, um altar ao Senhor. Aí foi ao encontro de Samuel. Aí Samuel perguntou assim: o que é isso que eu estou ouvindo? Porque tipo assim, não era para trazer nada, era para matar todo mundo, boi, ovelha. Aí ele falou assim: que balido de ovelha é este no meu ouvido? E o mugido de bois que estou escutando? Que negócio é esse? Né? Saul respondeu: trouxeram isto dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Então, gente, por mais que seja boa a intenção, poxa, meias medidas, poxa, é legal, a gente pode aproveitar os melhores das ovelhas, porque a gente vai sacrificar para o Senhor. É para Deus isso que eu estou fazendo. Mas entenda, Deus, Ele prefere que você obedeça do que você sacrifique. E aqui que tem essa célebre palavra, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Aí fica a gente tentando, meias medidas, resolver questões do nosso jeito, do que a gente obedecer a palavra. Obedecer o que Deus já mandou você fazer. Então, vem aqui que eu quero falar para você algo. Samuel falou: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça da tribo de Israel, né? Lá atrás ele falou assim: eu sou o menor da tribo. Ele pertencia à tribo de menor povo, né? Benjamim. Você não sabe que você era da menor tribo? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor enviou este caminho e disse: vai, destrua totalmente estes pecadores, os amalequitas, e luta contra eles, exterminá-los. Por que então você não deu ouvido à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mau aos olhos do Senhor? Você não obedeceu por
quê? Onde você está com a cabeça? Gente, preste atenção. O profeta, ele tem compromisso com a verdade. O ministério profético na igreja é aquela pessoa que prega o que está no coração de Deus e traz para a igreja. Só que o rei, muitas das vezes, ele não tem esse compromisso de completamente ouvir a voz de Deus, porque vai mexer em muita coisa. Então ele fica com meias medidas, fazendo concessões. Por quê? Porque tem assunto que você vai pregar, tem assunto que decisões que você vai tomar na igreja que vai afastar muitas pessoas. E aí, você fala assim, não, mas acho que isso aqui não tem nada a ver não, isso aqui dá pra ficar, né? Ah, dá pra deixar essa pessoa aqui porque, coitada, né? Ela é dizimista fiel, ela tem uma boa instrução, vai me ajudar aqui, mas a pessoa tá lá na fornicação, tá no pecado, a pessoa mora maziada, mas dá pra deixar ela aqui, sim. Entendeu, gente? Estão entendendo essas meias verdades que eu tô falando aqui? Que Saul negociou? É isso. Entende? Temos que entender que não tem negócio. Não tem negócio. Deus, então, Samuel falou assim, poxa, você arrumou um problemão, cara. Eu tô querendo te defender, mas tá difícil. Tô querendo te ajudar, mas você não tá me ajudando. Então ele falou assim, o Senhor ungiu como rei sobre Israel. O Senhor enviou este caminho e foi falando. Por que então você não deu ouvido à voz do Senhor, mas se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Entende? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul disse a Samuel, pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo, da ovelha, dos bois, o melhor, né? Que estava destinado à destruição para oferecer ao Senhor. Ou seja, o que a gente está fazendo é um ato para Deus. Estamos trabalhando para Deus. Estamos fazendo tudo para o Senhor. Ainda bota Deus no meio dessa confusão, né? Porém, Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer, presta atenção, em holocausto, sacrifício? Será que o Senhor tem mais prazer que você vá todo dia para a igreja? Eu sou crente fiel de carteirinha. Eu sou dizimista. Eu faço muita coisa na obra de Deus. Será que Deus tem mais prazer no sacrifício do que em obedecer a sua palavra? É uma pergunta que Deus está fazendo hoje. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o ouvir é melhor do que a gordura de carneiro. Então, se você não obedece uma instrução, se você não obedece uma ordem, se você não fica atento e fica com meias medidas, você está arrumando um problema para a sua vida espiritual. Você está desobedecendo princípios. Entende? Porque a rebelião, é como o pecado de feitiçaria. Eita! Rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Olha a comparação que a Bíblia faz da pessoa que não obedece, que é a pessoa que é obstinada. Por que é feitiçaria e por que é idolatria? Porque ela se idolatra a si mesmo. Não, eu sei o que é possível fazer. Não, entendeu? E feitiçaria, porque é na alma. A feitiçaria começa aqui, dentro do nosso coração. Vamos fazer uma oração? Olha só, a feitiçaria gospel. Vamos nos reunir aqui, gente. Né? Vamos nos reunir aqui pra gente orar a Deus, porque o pastor isso, a pastora isso, mas a gente entende que nós também somos homens e mulheres de oração. Nós também podemos orar. Nós temos nossa liberdade com Deus, né?
Mas o pastor e a pastora que assumiram aquela igreja, ou que está ali na frente, já pediu algo, já determinou algo. Mas aí o grupinho, né, obstinado, fala assim, não, nós podemos orar assim, olha, nós somos livres. Só que você esquece que você está debaixo de uma liderança. E obedecer é melhor do que sacrificar. Aí sabe o que acontece com esses crentes? Eles ficam mortos espiritualmente. Eles ficam numa mornidão. Eles não avançam. Seus problemas espirituais, eclesiásticos, ministeriais. Vocês estão começando a entender? Estou vendo por aqui pelo celular. Então, gente, é isso aqui, ó. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o ouvir é melhor do que a gordura de carneiro. Pode trazer dinheiro, pode trazer oferta, pode ser o homem mais rico. Se desobedece aos princípios de Deus, não submete a uma autoridade. Ele não estava se submetendo à autoridade de Samuel. Samuel, ele não tá se rejeitando contra você, é contra mim. É contra mim. Então, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos. Entendeu? No lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Acabou. Ó. Então Saul disse a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou. Ó, eu transgredi o mandamento do Senhor e a palavra que você falou. Então, Deus, gente, quando Deus levanta uma liderança, se você não está concordando com alguma coisa, começa a orar e falar, Deus, fala com a liderança, mostra para ele. Vai lá, dialoga, renegocia, conversa. Tá, gente? Sai, se for sair, sai debaixo da bênção. Fala, olha, até aqui deu para caminhar, né? Para obedecer. Mas não faz isso não, porque você só tem perda no teu ministério. Perda na tua saúde. O seu ministério, ele é abolido. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Muitas pessoas, muitas lideranças, e nós mesmos, no nosso dia a dia, a gente dá para não perder a confiança do povo, né? Para não perder a admiração do povo, eu fico fazendo o que o povo quer. Porque muitas vezes você não quer perder, né, os benefícios que o povo lhe dá. E eu falo benefício não só financeiro, eu falo de tudo. Status, né? E, sobretudo, também perder pessoas, perder membro, mexe também no cofre, né? No bolso da igreja. Então a gente fica como? Fazendo, não, o povo quer isso, vamos fazer. O povo quer isso, mas Deus já falou para você o que é para fazer. Mas você fica dando ouvido ao povo. Olha o que ele falou aqui, ó. Dei ouvido à voz deles, do povo. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor. E ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Então, gente, o profeta naquela época, ele tinha que ser um homem muito comprometido. Ele não estava preocupado com benefício. Sabe quem são os falsos profetas? Não é o ímpio, né? Aquele homem que vai aparecer assim, chifrudo, todo esquisito, o falso profeta. Não, místico, não. O falso profeta, ele ouve Deus. O falso profeta, ele tem visões, ele tem revelações. Mas o que diferencia? Ele negocia. Ele negocia. Pegou?
ele negocia fama, ele negocia posição. Presta atenção. Então, Samuel falou assim, não, acabou aqui. Samuel poderia falar assim, tá bom, então vamos lá, vou com você, já que você se humilhou, né? Você pediu perdão, mas Deus já tinha dado a ordem, eu já cancelei, cancelado, tique. Forte, né, gente? Samuel falou, não vou com você. A primeira resposta dele. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segura pela borda do manto. Eita. Aí o desespero entrou, né? E este se rasgou. Ele rasga a roupa do profeta. Como é que rasga o manto? Gente, isso aqui tem muita mensagem aqui. Rasgou. Então Samuel lhe disse, hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel. Hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel. Então, sabe aquele grupinho que se rebela? Né? Aquela pessoa que se rebela e fala assim, tá pensando que ele é o quê? Tá pensando que ela é o quê? Deus vai rasgar. Deus vai tirar. Deus vai trazer juízo. Quando você se levanta contra um profeta, uma mulher, um homem de Deus, que está ali dando uma palavra, está ali orientando, tá? Hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel. É forte isso, né? Então Saul ficou desesperado. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que muda de ideia. Então Saul disse, pequei, mas honre-me agora, diante dos anciões do meu povo, e diante de Israel, volte comigo, para que eu adore o Senhor, seu Deus. Samuel ficou com pena. E lá na frente, Deus repreende Samuel, fala assim, até quando você vai ter pena de Saul? Muitas vezes, a gente vai dando oportunidade, porque a pessoa vem, se quebranta, mostra mudança, né? Mostra mudança, mostra que está arrependido, e a gente precisa realmente ter misericórdia. Mas isso não para por aqui. A gente viu que o coração de Saul já estava contaminado. Mais na frente ele vai aprontar mais. Então Samuel seguiu Saul e estes adoraram ao Senhor. Ele me honre na frente dos homens. Samuel diz, tragam aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse, certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse, assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor. Isso mostra o que, gente? O profeta, não é porque o rei pediu perdão, não é porque o rei se arrependeu, não é porque o pastor ofereceu para você um cargo e, né, para poder ele ficar junto com ele e tal. Não. Ele pegou o anátema e consumou aquilo que era para ter sido feito. Ele foi e fez. Então tem que limpar, tem que falar, tem que reparar. Precisa cuidar da casa. Precisa cuidar do altar do Senhor, gente. Samuel falou, traga ele aqui. Vamos acabar com isso agora. Então Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa. Até o final da sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. Olha aqui, ó. Porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul rei de Israel. Agora Davi é ungido rei, né? Entramos aqui no capítulo 16, deixa eu ver a hora aqui. Esses capítulos também é interessante, a gente vai aprofundar um pouco mais depois. Deus instruiu Samuel a buscar entre os filisteus, os filhos de Jessé, um novo rei para Israel. Apesar da aparência externa,
dos irmãos, Deus revela que o coração é o critério essencial. O coração é o critério. E Samuel encontra Davi, mas o jovem, o homem segundo o coração de Deus, ungindo como rei. Agora aqui, até quando você terá pena de Saul? Deus falou no capítulo 16. O Senhor disse a Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Encha um chifre de azeite, ponha-se a caminho. Então, gente, Saul, ele se queimou. A desobediência de Saul mostra que a obediência a Deus deve ser completa. Tá, gente? Então a gente vai aí, vendo pessoas que não deram continuidade, não vivem uma vida espiritual, porque ele era uma pessoa obstinada. Ele não obedece à liderança. Não, eu só obedeço a Deus. Mas Deus instituiu um líder ali. Se você não concorda e não quer andar com aquele líder, então você vai orar e falar, Deus, eu preciso sair daqui porque as coisas não estão caminhando como a gente não dá para andar junto. Mas sai debaixo da bênção, honrando. Agora, ficar fazendo montinho, ficar fazendo fofoca, ficar fazendo grupo em que você é líder daquele grupo e vamos orar aqui porque é em nome de Deus. Olha o que Saul fez. Não, a gente pegou os melhores da guerra para poder oferecer a Deus. Deus não quer isso. Deus quer que você obedeça a palavra, tá? Então, até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Enche um chifre de azeite, ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser meu rei, para ser o rei. Samuel respondeu, como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e vai me matar. E realmente, por quê? O rei, gente, ele era o rei da nação. Samuel era o profeta. Então o rei tinha poder de mandar matar qualquer um. Então até para o profeta falar o que ele falou para Saul, ele estava debaixo de muita autoridade. Porque a intenção das lideranças é mandar matar o profeta. Em toda a história. A gente vê na história de Jezabel, manda matar o profeta. Porque tá falando, manda matar, João Batista, porque tá entregando tudo aqui. E mandava matar. Tá? Então ele ficou com medo. Ele falou, agora se eu for ungir um rei, ele ficar sabendo, ele vai mandar matar eu. De raiva, né? De ciúme. Então o Senhor disse, leve um novilho e diga, vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Então você vai fazer um novilho, você vai sacrificar e convida Jessé para vir para vir sacrificar com você, né? Então assim, Saul não poderia saber jamais que tinha uma outra pessoa. O Samuel, ele fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Vou sacrificar. Vai fazer o quê? Tô indo sacrificar. Porque era o ofício dele, entendeu? Ele era chamado para isso. Ia em cidades, visitava, fazia sacrifícios. Então você vai na cidade tal e vai fazer sacrifícios. E lá eu vou te mostrar. Ok. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Um ancião da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram, é de paz a sua vinda? É muito interessante isso aqui. As pessoas viam Samuel chegando, tipo assim, meu Deus, lá vem Samuel, lá vem o profeta. Não é assim, gente? Lembra de antigamente? Quando Deus começava a usar os profetas na igreja, quem lembra disso? Deus levantava lá, eis que assim diz o Senhor. O pessoal já ficava meio tremendo. Quem lembra dessas cenas? Quem é crente aí mais antigo? Da Assembleia ou de outros movimentos. Que o profeta, quando chega, né? O povo tremia, porque ele vem trazendo palavra. Ou palavra de juízo, ou palavra de bênção. Né? Então aqui, quando ele chega, né? Os anciões da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram, é de paz a sua vinda? Samuel respondeu, sim, é de paz. Aí ficou todo mundo, uau, menos mal. É de paz a sua vinda? É de paz.
Porque geralmente o profeta trazia para rasgar o verbo, de juízo de Deus, ou trazer uma boa nova, né? Então ele, sim, é de paz. Vinha oferecer sacrifício ao Senhor. Aí consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Ah, tá bom. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para um sacrifício. Chamou Jessé, os filhos dele, nós vamos sacrificar. E aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, é isso aí. Eu acho que é Eliabe. Certamente está diante do Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque ele já estava com aquele olhar, né, de visão de quem? De Saul, o homem alto, né, de postura, de um homem de guerra, tarará, tarará. Então, Deus está falando, Samuel, vamos com calma. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. Olha aqui, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Deus já tinha rejeitado aquele ali também. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Esse capítulo enfatiza que Deus valoriza a essência interior, mais do que a aparência. Você pode ter vários títulos, você pode ter habilidades diversas. Você pode ser um líder nato, você pode ser. A escolha de Davi demonstra que o que realmente importa é o caráter, a humildade, a fidelidade, qualidades indispensáveis para uma liderança que agrada a Deus. Entende isso? Amanhã a gente vai dar continuidade nesse capítulo para trazer mais contextos aqui. Ok, gente? Tá sendo bênção, não tá? O que vocês estão achando? Muito bom essa palavra, né? Olha quanta coisa o Senhor derrama sobre nós. E eu vou finalizar esses minutos que estão faltando o nosso estudo, que vai até o capítulo 12. Hoje é o capítulo 10. Nosso estudo sobre a conquista da alma. A conquista da alma. Amanhã a gente continua aqui onde nós paramos. Mas vai lendo os capítulos, tá, gente? Porque eu só estou trazendo pontos importantes para reflexão. Mas vocês vão lendo, continua a jornada, tá? No capítulo 10 de Josué, gente, falando sobre a conquista da alma, Gibeão, sitiada por 5 reis. Então aqui acontece algo que a gente precisa aprender, tá? O rei de Jerusalém ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai. O rei de Jerusalém ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai. E havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó. Então o povo ao redor já estava tudo desesperado, né? Ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Por isso, o rei de Jerusalém enviou mensageiros. Venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Lembra dos gibeonitas? Eles tinham compromisso com eles, o povo de Israel. Então, se ajuntaram 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, os reis do Hebron, e foram para a guerra. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gigal: não deixe de ajuntar estes teus servos. Venha depressa até aqui, livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Pediram ajuda a Josué, né? Então Josué partiu de Gigal, ele, todo o exército com ele, todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Pronto.
O Senhor já deu a palavra, então a gente vai debaixo dessa palavra. Josué atacou-os de surpresa porque tinha marchado durante toda a noite. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente. Ok? Josué prende os reis, Josué vence essa guerra. Josué vence mais 7 reis. E o que a gente aprende aqui dentro desse capítulo, né? Sobre nosso estudo de conquista da alma. O coração desse capítulo é você entender que muitas vezes você vai enfrentar um ataque de rebelião em áreas frágeis da alma. Tá? Você vai receber. Lidando com áreas de engano, áreas fracas da personalidade. Esse capítulo representa o momento da crucificação. Tempo de qualidade na libertação, o momento da crucificação. Ou seja, rendição total ao Espírito Santo. É um desdobramento do capítulo anterior, ou seja, áreas de manipulação. Josué representa o Espírito Santo. Existem pessoas que pensam que pode enganar e manipular o Espírito Santo. Esses cinco reis, né, são áreas da nossa alma que não foram submetidas ao Espírito Santo. Jerusalém, Jebus, Hebron, Jamute, Laquis e Debe. Eram 5 reis que eles tinham que vencer. Todos esses povos moravam em lugares altos. O que isso quer dizer? É o lugar do orgulho. Eu não vou submeter. Isso aqui é o Espírito Santo. Jamais vou falar isso para ela. Jamais vou contar isso da minha vida. São lugares altos. Os reis se esconderam numa caverna, que representam áreas escondidas. Então, nessa guerra aqui com Josué, em favor dos Gibeonitas, havia os 5 reis, eles se esconderam nas cavernas, que representam áreas escondidas. O sol parou. Nesse texto, né, aquele texto que fala que o sol parou, e eles foram lutando até o dia seguinte. Esgotou a carga de transparência. Houve luz em excesso. Nunca houve tanta luz. Significa trazer para a luz no vale de Ajalon. Quando tudo está exposto à luz de Deus, vem o apedrejamento, a crucificação. É necessário tirar os reis da caverna e colocar no madeiro. Sabe aquilo que está lá na caverna da tua alma? É necessário tirar esses reis que ainda negociou. Está negociando com você. Josué fez o que os pés do povo fossem colocados no pescoço dos seus inimigos. Isso significa uma vida cheia de Deus, dos frutos do Espírito, para que isso possa ser possível. E depois crucificar esses reis, ou seja, a área de influências malignas que estão dentro de nós. A derrota de 5 reis possibilitou a vitória sobre os outros. Então, quando a gente derruba essas estruturas, as outras coisas que estão dentro de nós, vai ser mais fácil de conquistar. Quando ganhamos terreno no território da alma, passamos a vencer de forma mais inteligente. Em outras áreas, pela direção do Espírito Santo. E vamos experimentando o que Jesus declarou. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então, minha irmã, meu irmão, a conquista da alma, ela é gradual, mas vai ter momentos que você vai querer negociar
os gigantes que estão lá dentro, os reis que estão lá dentro, eles se escondem em cavernas. Falam, não, isso aqui, acho que isso aqui não tem problema, não. Às vezes eu atendo pessoas, né, que já passou uma vez comigo, a segunda vez. Na segunda vez, quando ela vem trazendo outras questões. Que durante o processo, né, que a gente começou, esses reis estavam na caverna. Não foi falado, não foi trazido para a luz, não foi orado. Mas durante o processo, o Espírito Santo está ali, ó. Josué simboliza o Espírito Santo, está ali pisando na terra, mostrando para ela. E quando ela chega, ou quando ele chega, diante da próxima, né? Ele começa a trazer, ela começa a trazer, olha, essa situação aqui, eu não tinha falado. Essa situação aqui eu me lembrei no processo. E é super comum isso acontecer. E tá tudo bem, agora o importante é você não negociar. É você, Deus falou com você, o Espírito Santo falou, ora, fala, Deus, isso aqui também ficou escondido. E é nesse momento, gente, quando esses reis são mortos, são pisados a cabeça deles, experimenta a total libertação. É incrível. A total libertação. Vocês entendem isso? Então não tenha pressa, mas ao mesmo tempo esteja sensível à voz do Espírito Santo quando ele fala com você. Esse aqui é uma área de negociar, tá negociando contigo. E vai ali tratando, vai orando, vai orando, vai orando. Entendeu? É as áreas mais altas, ou seja, são as estruturas de orgulho. É aquela pessoa que acha assim, não, eu sempre fui autoridade. E eu não aceito ninguém falar comigo assim. Nem filho, nem mãe, nem pai, nem... Eu é quem mando aqui. Eu tenho uma posição eclesiástica. Daqui de mim só Deus. Nem Deus, né? Porque você não, se você não ama o seu semelhante, não ouve o profeta que está falando contigo, então você não ama Deus. Você quebra princípios. Então, essas estruturas de orgulho, né? Dessa altivez, é que a gente vai precisar trabalhar. E você precisa deixar o Espírito Santo fazer isso. Ok? É aquelas pessoas altivas que acham que o meu chefe não pode mandar nisso, né? Fulano também não. Fulano é menor que eu, é subalterno. Quem é ele para mandar em mim e falar alguma coisa comigo? Então são essas estruturas de orgulho, meu filho, minha filha, né? Outro dia eu estava falando com uma pessoa e eu falei para ela assim, muitas vezes nós como pais, nós erramos porque a gente herda comportamentos repetitivos. São pecados, são estruturas, são reis que estão lá. E a gente fala assim para os nossos filhos, não, e acabou, e quem manda aqui sou eu, e não tem conversa. E aí o filho vai crescendo, você falando não para tudo, é o que mando, e bate, dá tapa na boca e arrebenta com ele. E aquele filho vai crescendo com aquilo ali. São essas estruturas de altivez que são gigantes, que são reis que estão lá dentro da caverna. E que você ainda insiste em permanecer nesse comportamento, destruindo as pessoas que estão em volta de você. Entendeu? E aí quando vai chegando lá na tua vida adulta, essas pessoas que estavam ao seu redor cresceram, foram embora, e você sente, por quê? Fiz tanta coisa pro fulano.
mas você foi uma pessoa altiva. Você não usou a autoridade, você foi autoritário. Então são coisas, gente, que são estruturas que, olha só, eu não estou falando de pecados sexuais. Porque a gente acha que estruturas de fortaleza é só na área da moralidade. Aqui a gente está falando de reis. É a parte mais lá em cima. Amém? Deus está falando com você aí? Vocês estão me ouvindo, gente? Fala assim, estou ouvindo aqui. Só para me saber, porque eu estou sem retorno. E eu estou sem retorno aqui. Mas o que eu estou entregando aqui está vindo de Deus. Eu me coloco nesse lugar aqui para transmitir a palavra do Senhor. Amém? Amém. Estão me ouvindo então, né? Então são estruturas de altivez. E aí os filhos, as pessoas, vai te dar o mesmo tratamento quando você ficar mais velho. Amém. Então volta, cai essa estrutura, trabalha isso. Porque isso é algo lindo quando cai. E aí esse caminho de volta parece doloroso, mas vai ser a cura. Fez a ferida e vai sarar. Ele faz a ferida, corta, para a gente poder entender. E agora ele vai sarar com a sua humildade, com o seu arrependimento, com a sua confissão. Então muitas vezes a gente tá guerra dentro de casa, tem os filhos que não te honram, desobedecem, ou pessoas ao seu redor que você vê assim, poxa, fiz tanto pro fulano. Como que você fez para ele? Você impôs? Porque nós herdamos comportamentos repetitivos. É sobre isso, é sobre pecados assim que eu tô falando. Olha para sua história, vê se isso não está reproduzindo no seu filho, no seu neto. Vê se o teu filho não está fazendo a mesma coisa com o filho dele. E são estruturas que precisam ser quebradas. É sobre isso que a gente fala aqui. Então eu vim para que vocês tenham vida, vírgula. Não é qualquer vida. É uma vida abundante. Aleluia, glória a Deus. Amanhã nós vamos para o capítulo 10. Esgotando, né, a carga de libertação. Vamos falar sobre isso. Tá bom? Fala sobre... Melhor. Capítulo 11, né, gente? Amanhã. Capítulo 11. Fala sobre outras vitórias de Josué. E a gente vai entender aqui amanhã sobre algo também importante. Glória a Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã nós estamos aqui novamente. Quinta-feira amanhã, né, gente? Rapidinho. E sábado vai ser o nosso fechamento dos 40 dias. Do jejum e do devocional. Mas vamos dar continuidade ao devocional, tá? As nossas lives vão ficar segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, porque eu vou voltar às minhas aulas, tá, gente? A faculdade volta depois do carnaval, né? Da data aí do comemorativa, né? Desse feriado. Então a gente volta. Então eu tenho aí agora minhas demandas também. Por isso a gente vai continuar 3 dias ainda da semana de manhã no nosso devocional. Vai trazendo mais gente, tá? A gente vai voltar para nossa sala de guerra, que é a sala pelo Google Meet. Possivelmente eu vou fazer sexta-feira naquela sala como a gente fazia, que ali eu ouço vocês, a gente troca, né? Muita informação ali e a gente faz as nossas orações de guerra, tá? A gente vai voltar. Se você não está na nossa sala de oração, chama aqui o meu suporte ou em algum dos nossos grupos, né? Chama a Juliana e ela vai te colocar no grupo da nossa sala de oração, tá? Todos os dias nós oramos. Nós temos um compromisso com Deus de orarmos pelo menos meia hora, de meia hora a 1 hora, nós oramos lá pelo seu pedido de oração, tá? Liberamos uma palavra, temos um grupo de intercessoras que também me ajuda nesse momento de oração. Esse é um compromisso porque nós somos um ministério que oramos, intercedemos, falamos sobre intercessão e preparamos, geramos pessoas, mulheres, homens também, que querem ir para esse lugar de intercessão.
Que Deus abençoe. Esse final de semana, inclusive, eu vou estar numa igreja, né? Dando uma palestra sobre intercessão. E tá bem ativo esses últimos momentos agora. Estamos ainda numa mentoria em curso, né? Toda segunda-feira eu faço aula ao vivo para essa mentoria. E se você quiser participar da próxima mentoria, toca aqui na minha bio, tá, gente? Toca e coloca o seu nome, porque você precisa estar lá com o nome para você receber a condição especial e poder estar dentro dessa próxima turma. Porque lá que eu estou fazendo a mentoria e lá que eu estou fazendo também o atendimento de mapeamento espiritual, tá? Que Deus te abençoe. Senhor, te agradecemos por essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Que ela possa, Senhor, ser fixada em nossas mentes. Fala com cada um aqui, Deus. Trata, Senhor. Limpa, cura. Prepara, Senhor, para que eles possam viver, Senhor, dias felizes e abundantes na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.